Olá, sou o Rubens Branco. Vamos conversar hoje sobre a proposta de reforma tributária do governo Bolsonaro. Como sempre, havendo dúvidas, entre em contato com o canal que faremos o possível para esclarecer. O governo apresentou uma proposta chamada de reforma tributária, mas que na realidade é um projeto de lei de alteração da legislação de imposto de renda de uma maneira geral, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. De reforma tributária, realmente, aqui não tem nada. Se queria acusar o governo, este governo de agora, de fazer coisas iguais aos governos anteriores, esta aqui é a proposta. Ou seja, não se fez nada de reforma, não se alterou nada, não se efetuou qualquer simplificação, muito pelo contrário, se está complicando mais ainda a nossa já complexa legislação tributária. Mas vamos lá. A primeira coisa que afeta as pessoas jurídicas é a eliminação da dedutibilidade do juros sobre capital próprio. Ou seja, não são todas as empresas, mas grandes empresas que têm grandes dividendos a distribuir fazem uma parte dessa distribuição como juros sobre capital próprio com o benefício da redução do imposto, já que o juro sobre capital próprio é dedutível da alíquota geral de 34%. Isso a partir do ano de 2022 não existirá mais. Então haverá aí, por esse fator, já um aumento substancial da tributação da pessoa jurídica. O imposto de pessoa jurídica, por sua vez, que hoje a alíquota básica é de 15%, com um adicional de 10%, a alíquota básica de 15% é reduzido para 10%, só que em 2 anos. No primeiro ano reduz 2,5%, no segundo ano reduz mais 2,5%, ficando então a alíquota básica em 10%, mais o adicional de 10%, que seria 20%, e mais o PIS e o COFINS, mais a contribuição social sobre o lucro líquido de 9%, que faria que a alíquota geral ficaria em torno de 29%, e não 34% como é agora. Mas, levando-se em consideração que vai se diminuir a alíquota em 2 anos, vai se eliminar a dedutibilidade do juros sobre capital próprio e também vai se tributar o dividendos, como eu vou falar a seguir, a tributação da pessoa jurídica, no total, ele aumenta. E não adianta vir com a conversa de que temos que olhar que a pessoa jurídica é uma coisa e a pessoa física é outra. Nada disso. O investidor, quando investe numa empresa, ele olha o custo tributário total daquele investimento. O fato que a empresa vai pagar X e a pessoa física pagar Y, para ele, para a análise do investidor, é a mesma coisa. Não importa se é jurídico ou se é físico. Isso é conversa dos burocratas da Receita Federal, que lançam esse argumento como sendo, não, temos que discutir o que é jurídico e o que é físico. Tem que se discutir o custo total de um investimento. E o custo total de investimento produtivo, investimento que gera emprego, que gera salário, que gera tudo, está sendo atrapalhado por conta disso. No caso do dividendo especificamente, a proposta é se tributar em 20%, foi colocado 20% para se reduzir para 15%, porque sempre se falou na alíquota de 15%, e é uma mudança de tributação. Agora, quando o Brasil, em 1995, deixou de tributar o dividendo, aumentou-se a alíquota e deixou-se de tributar o dividendo. Agora vai se tributar o dividendo e vai se diminuir um pouquinho só a alíquota. Mais uma vez, a tributação total do investimento produtivo vai aumentar muito. No caso da tributação dos dividendos, na pessoa jurídica, o pagamento para a holding vai ter a tributação de 20%, mas a holding poderá compensar estes 20% com os 20% que ela teria que reter na distribuição do sócio. Então não vai haver bitributação, uma vez que o dividendo distribuído para uma holding poderá ser compensado pela própria holding. Entretanto, aqueles que têm lucro presumido, que hoje não são obrigados a fazer apuração de lucro em balanço, a Receita passou a obrigar
que os lucros distribuídos têm que ser suportados por balanço, porque se a Receita eventualmente fiscalizar uma empresa que apura o seu lucro, o seu resultado sujeito a imposto pelo lucro presumido, e a empresa não tiver o balanço levantado, a alíquota não será de 20%, será de 35%. As pessoas vão passar a ter, aquelas que apuram pelo lucro presumido, mas não levantam balanço, passarão a ter que calcular o seu balanço patrimonial todo ano, porque distribuição de dividendos só será aquela que for demonstrada pela contabilidade. Se não tiver contabilidade, pula de 20% a retenção de fonte para 35%. É importante mencionar agora, já que a imprensa pouco fala disso, porque coisas mais ligadas a quem é técnico e conhece bem o assunto, acaba-se a possibilidade da pessoa física investir numa empresa no exterior. Por quê? Porque a legislação hoje admite que esta empresa que foi constituída pela pessoa física para fazer investimentos fora do Brasil, a pessoa física só pagará imposto o dia que esse lucro da empresa do exterior for distribuído para a pessoa física. Pois bem, a proposta agora acaba com essa possibilidade, obrigando a pessoa jurídica a tributar o lucro gerado por essa empresa offshore, independentemente se ele foi distribuído ou não. Não está claro se vai se tributar o lucro em uma determinada data ou se vai se tributar o estoque de lucros acumulados que a offshore tenha. Ou seja, aquelas pessoas, por exemplo, que fizeram a regularização dos seus ativos no exterior, a diferença entre aquele valor sobre o qual se pagou o imposto para o valor de hoje, pelo que está na norma proposta, você teria que pagar 27,5% sobre esta diferença. Ou você vai pagar só sobre os lucros que forem gerados de janeiro de 2022 para frente. Mas, sem dúvida nenhuma, a Receita vai dizer que vai ter que tributar o estoque, sim. Então, o momento é esse de fazer pressão lá nos seus representantes no Congresso para alterar isso, se for dessa forma. A mudança de tributação da pessoa física é uma coisa muito importante, porque existem milhares de pessoas que têm seus investimentos no exterior feitos através de offshores. Os lucros dessa offshore terão que pagar imposto no Brasil, independentemente deles serem distribuídos à pessoa física. Então é preciso ficar de olho na tramitação desse projeto de lei, porque se nada for alterado, nós vamos ter até o mês de dezembro de 2021 para decidir o que fazer. Muito provavelmente vai ser mais interessante, talvez, liquidar as offshore e passar a ter um investimento em nome de pessoa física. Ou seja, muita coisa vai precisar ser visto daqui até dezembro. Outra alteração que é muito importante são aquelas empresas que foram constituídas, por exemplo, as holdings patrimoniais. A tributação dessas empresas era feita através do lucro presumido e, consequentemente, se você considerasse a tributação da pessoa física ou a tributação dessa empresa com a isenção de dividendo, era mais barato fazer através da empresa no lucro presumido. Isto está acabando, uma vez que está se proibindo estas empresas de optarem pelo lucro presumido, ou seja, a empresa não poderá optar pelo lucro presumido. Então, a empresa holding patrimonial detentora de investimento em imóveis só vai poder tributar pelo lucro real. Isto vai dar um aumento de imposto no lucro presumido em torno de 66% de aumento do imposto onde a empresa paga hoje e do que pagará a partir de 2022. Também é importante acompanhar o andamento deste projeto de lei no Congresso, porque se vier a ser aprovado, obviamente o será feito antes do final do ano, e aí as pessoas vão ter que refazer seus planejamentos do passado. Talvez a melhor forma de fazer será voltar, com os imóveis eventualmente para a pessoa física.
E aí mais um ponto que é importante para você levar em consideração. A legislação hoje admite que você pegue um ativo seu e subscreva o capital numa empresa a valor de custo. Muito bem. Isto continua sendo verdade para empresas aqui no Brasil. Entretanto, se você der um ativo como subscrição de capital numa empresa offshore, você só pode fazê-lo pelo seu valor de mercado. Ou seja, você não pode mais subscrever capital no exterior, numa empresa, com o valor de custo, como a legislação hoje admite. Muito bem. Então eu fiz a subscrição de capital aqui para minha empresa pelo seu valor de custo que eu tenho na declaração de pessoa física. Entretanto, se eu resolver liquidar a empresa para este ativo voltar para a pessoa física, eu vou ter que fazer pelo valor de mercado, ou seja, será obrigatório a partir de 1º de janeiro de 2022 que ao retornar bens da pessoa jurídica para a pessoa física numa redução de capital ou mesmo como pagamento de dividendo, isso só poderá ser feito pelo seu valor de mercado, obrigando a pessoa jurídica a calcular o valor de mercado daquele item que está sendo devolvido para o sócio e sobre esse valor pagar-se o imposto sobre ganho de capital.